Boa noite, sejam muito bem-vindos. Somos do time de propósito daqui de Belo Horizonte. Toda quarta-feira, nesse mês de junho, a gente está fazendo o nosso encontro virtual. Uma vez por mês a gente faz presencial. E vamos falar hoje de uma área que nós amamos, que são os bebezinhos, as crianças. Eu gosto de estender também para os idosos, porque meus pais são idosos e eles usam os óculos. E hoje nós trouxemos a Pamela, que é nossa mamãe, é uma consultora de bem-estar também, né? Na verdade, ela se tornou nesse meio do caminho. E ela tem uma história muito bacana, porque ela tem uma filha de 8 anos, né, Pamela? Pamela? Isso. 8, e aí ela engravidou e agora veio a Lia. E aí ela tem muita história para contar. Eu sou a Renata Silva, sou consultora de bem-estar, sou terapeuta integrativa. E antes de eu fazer a do Terra, conhecer os olhos, eu trabalhava também com gestante e bebezinho. Com gestante eu trabalho com a drenagem linfática até ela ganhar neném. E a Chantala, que é a massagem para bebezinho, que ensina a mamãe a tocar nos seus fios de forma mais carinhosa e entender realmente o processo que eles vivem dia a dia. E aí eu trago aí a Pamela para ela se apresentar e falar para gente quem é você, Pamelazinha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Então, noite. eu sou consultora de bem-estar tem um ano agora e eu conheci os óleos essenciais através da Carol. Eu passei assim um momento no meu trabalho que eu cansava muito mentalmente, era muito estressante. E eu falei assim, gente, eu faço exercício, eu alimento bem, o que que tá faltando para ter mais qualidade de vida emocionalmente? E aí os olhos, né, vieram num bom momento da minha vida. Eu nunca fui de me automedicar, nunca gostei. E assim, tinha muita resistência. Sempre fui mais do natural, chá, né, receitas naturais. E aí, uma vez, num grupo, né, que eu participo de cosmético, a Carol fez uma postagem sobre os olhos e eu tô assim, gente, que legal isso aqui. Será que isso aqui funciona para isso tudo mesmo que tá escrito? Eu não botei muita fé, não acreditei, né? Aí eu fui, chamei ela para saber como é que funciona, como é que é esse produto. E aí, no início, eu peguei um kit de apresentação e, assim, me apaixonei, tô aí. Já tem quase 2 anos já usando os olhos. E você teve a experiência, né, que eu acho legal de você falar, a experiência da primeira gravidez sem os olhos, sem saber o que estava Uhum. acontecendo, né? E no meio do caminho você descobriu os olhos e foi usando, inclusive na gestação, que no decorrer que a gente for aqui você vai contando, e na Lia, né? Então, assim, dá para ver nitidamente a diferença de como foi com a Cecília e como está sendo com a Lia, né? A qualidade de vida que você está tendo com as crianças. Isso é bacana demais, né? Isso Então, mesmo, vamos isso lá. mesmo. Você refletiu muito, né, nessa qualidade aí. Nossa Senhora, gente, se eu conhecesse esses olhos antes, quando meu filho nascesse, meu Deus. Primeiro que nós, mamães, ficamos muito inseguras, né? Principalmente quando é a primeira vez que a gente ganha neném. Mamãe de primeira viagem. E a gente fica muito impotente, porque o filho, ele dá um espirro, você não sabe o que que você faz, e aí você corre para o médico. O menino começa com uma febre, você corre para o médico. Então, a sua qualidade de vida é péssima, você fica totalmente desequilibrada até você encontrar o meio termo. E é muito importante quando a gente tem os olhos na nossa mão, porque eu falo que você começa a ser mais potente. Seu filho tem uma febre, você consegue passar um olhinho ali, acalmar, ver se é emocional, ver se realmente é fisiológico, e dá um tempinho até para você chegar no especialista, né? Então, os olhos ele tem essa qualidade de vida, tá? Então vamos lá, crianças e os óleos essenciais, a linha do Terra. Eu sempre falo, criança pode usar óleo essencial. Gente, quando eu conheci os óleos, eu conheço os óleos essenciais há muitos anos. Só que eu nunca indiquei para ninguém, tá? Nunca indicava para os meus clientes, porque óleo essencial ele precisa ter pureza.
ele precisa ter testes, porque senão ele vem com bactéria e aí sim causa alergia, bem complicadinho mesmo. Então, como meus clientes eram gestante bebê, eu passava muito longe de óleo essencial, até que eu conheci a doTERRA. E a doTERRA, ela tem óleos maravilhosos. E aí a gente vai começar a mostrar para vocês o diferencial da doTERRA. Então, eu sou a Renata, essa é a Pâmela, a Maria Cecília e a Lia, a família mais linda. Para a gente começar, doTERRA significa presentes da terra. Então, a doTERRA ela é uma empresa americana fundada em 2008. Às vezes as pessoas acham que doTERRA é uma empresa brasileira. Não é, gente, é dos Estados Unidos. Começou em 2008. Hoje ela é líder mundial em óleos essenciais. Ela já tem produto 100% puro. E o que diferencia a doTERRA é o selo de pureza. É um selo que chama CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido. Esse CPTG ele tem 54 testes. Então, ali ele traz a pureza, ele é livre de qualquer sintético, e ele, quando a gente recebe o vidrinho do óleo, ele é extremamente puro, não tem nada diluído aqui. Tá? Então, eu sempre falo, quando você vai usar, sempre dilua, porque esse aqui é puro. A doTERRA ela já está em mais de 100 países e ela gera hoje mais de 360 mil empregos, diretos e indiretos, né? E mais de 1 milhão de famílias sustentadas por renda, pela renda dos agricultores. Por quê? Porque a doTERRA ela não tem fazenda própria. Então, ela pega nos habitats da planta a matéria-prima, manda para o laboratório e a partir dali tudo acontece. Uma coisa legal é que a doTERRA tem 3 fábricas. Ela tem a dos Estados Unidos, ela abriu uma na Irlanda para pegar todo aquele polo ali europeu, e agora, em 2023, ela inaugurou a nossa aqui no Brasil, que é em Joinville. É aberta a visitação, é só agendar. E também tem um laboratório maravilhoso e ela trabalha muito nessa questão do envasamento para atender toda a América Latina, ok? A missão da doTERRA é ajudar a curar o mundo por meio de óleos naturais. Então, assim, hoje eu acho muito importante a gente ter essa reflexão, né? Quantas farmácias tem aí na esquina da sua casa? E por que elas estão sempre cheias? Engraçado que os remédios estão cada vez mais caros, né? A minha cliente falou hoje, Renata, eu deixo um rim cada vez que eu vou lá comprar um remédio. Por que os remédios estão tão mais caros, as pessoas estão precisando mais e por que elas não estão melhorando? Por que elas estão ficando mais doentes e cada vez mais dependentes desse remédio? E o que nós estamos tratando? Então, eu sempre falo, nós temos uma bolsa cheia de remédio porque eu sei que no outro dia eu vou piorar. Olha a consciência que nós temos, né? E a gente é culpado, gente? Não, né? Nós somos educadas assim. Eu falo que na minha geração, eu tenho 54 anos, eu ainda fui trabalhando com... Minha mãe ainda me cuidou com um pouco de chá. Mas a minha geração do meu filho, que tem 24, nada de chá. Adoeceu médico, hospital, farmácia, e assim somos nós. Só que a doTERRA chegou no Brasil há 7 anos e chegou com essa qualidade de produto, que é natural, com esse tanto de teste e que está ajudando muito, gente, milhares de pessoas ao redor do mundo com qualidade de vida. Então, assim, a patologia, ela vem do seu emocional, que manda esse comando para o seu sistema fisiológico. E o óleo, ele faz isso de forma simultânea. O que é um óleo essencial? É um composto aromático, volátil, químico, extraído das plantas. Ele pode pegar do caule, né? Não só da planta. E uma coisa que eu acho muito incrível do óleo essencial, que ele gera esse óleo essencial no momento de estresse, para ele se proteger. Então, o óleo essencial, ele vai no nosso sistema imunológico, é o sistema imunológico da planta cuidando do nosso sistema imunológico. Todos nós temos química no corpo. Quando o óleo entra, o composto entra, ele reconhece. Muitas pessoas falam, Renata, o óleo essencial cria resistência? Não, o fármaco sim.
Óleo essencial não. Por que que não cria? Porque cada gotinha é um DNA vivo. Se eu cheirar, a Milena cheirar, a Pamela cheirar, todas nós vamos ter efeitos, benefícios diferentes desses compostos. E esse óleo essencial, por ele, uma coisa para vocês colocarem na mente assim para ficar mais fácil, eu gosto de explicar, por exemplo, o lemon, né? Quando você pega um limão e corta e espreme, o líquido é a vitamina C. Agora, aquele olhinho que fica na sua mão é o óleo essencial. São as bolsas de óleos que estouram e fica ali na sua mão. O que que a gente faz? Vai lá e lava a mão, né? Assim, só que aquilo ali é composto. O que que a Doterra faz? Ela pega esse composto químico, faz esse tanto de teste para tirar todas as impurezas e te manda nesse vidrinho. Então, se você tem aí 15 ml ou 5 ml, você vai ter em torno de 300 gotas. E ali, esse óleo consegue chegar dentro das suas células e desinflamar as suas células. Olha que incrível. Gente, nada. Nem um fármaco chega. Não consegue. Porque nossas células são micropartículas e os óleos são macro. Os fármacos são macro. Então, e olha bem, uma gota de um óleo essencial ele equivale a 28 xícaras de chá. Então, quando a gente falar para você, é uma gota, principalmente que a gente vai falar de criança, criança a gente não põe gota, a gente suja a mão. Umedece a mão de óleo e aí passa na criança. Então, olha que interessante, né? E por que que o óleo ele é versátil? Se você pegar, por exemplo, lavanda, ele é bom para dormir melhor, para bruxismo, ele é bom para te acalmar, ele é bom para baixar a pressão, mas ele é bom para queimadura, ele é bom para coceira. Olha quanto a versatilidade do óleo, por causa de vários compostos que um óleo tem. Então, é muito completo. E quando a gente inala o óleo, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente tirar o óleo. Quem tem óleo aí? Sei que hoje é aula de criança. Eu gosto muito de colocar assim, ó. Eu umedeço a minha mão, fecho os olhos e cheiro bem forte. Quando eu faço esse óleo, essa inalação consciente, a molécula do óleo vem do meu bulbo olfatório e vai fazendo um trabalho, um caminho mesmo, chegando no meu sistema límbico. E ali ele me acalma, ele me equilibra e ele me traz para o momento presente. Eu falo que o óleo não é que ele te melhora, mas ele te traz para o momento presente. Ele te tira do surto, ele te tira daquela mente agitada, então, o resultado é muito maravilhoso. Vocês vão ver muitas essas siglas nos óleos essenciais. Então, o A aromático, quando eu inalo, quando tudo que eu vou trabalhar em questão de emoção, então você vai ter, sua criança está nervosa. Você pede para ela inalar o óleo, você passa na mãozinha dela e fala para ela cheirar, tá? Uso tópico. Sua criança, ela for, por exemplo, tem um óleo que a gente usa para imunidade, topicamente, a gente passa na coluna, no pezinho. O I, criança não toma óleo, tá? De jeito nenhum, a gente não toma óleo, criança não. E tudo que você for passar na pele tem que ser diluído, principalmente em crianças, tá bom? Nós diluímos os nossos óleos, mas a criança principalmente, tá bem? E usar difusor, gente. O difusor é maravilhoso para criança, tá? Quando a gente faz esse trabalho aí da inalação, que vocês fizeram agora, em 22 segundos, as moléculas do óleo chegam no seu cérebro. Olha que incrível, olha que rapidez. Por isso que eu falo que é muito simultâneo, né? 2 minutos está na sua corrente sanguínea e 20 minutos está em todas as células do seu corpo. Se você trouxer para uma analogia, né, com o fármaco, quando você toma um fármaco, em 20 minutos ele vai descer, eu tomei, ele vai descer, vem em todos os meus órgãos e demora 20 minutos para entrar na minha corrente sanguínea. Por isso, quando eu tenho uma dor de cabeça, por exemplo, eu tomo um fármaco e ele vai demorar. Não adianta você ficar tomando dois, três de uma vez. Por quê? Vai chegar a 20 minutos, eles vão fazer efeito do mesmo jeito. Quando você usa um óleo essencial e você inala, principalmente se for dor derivada da tensão.
Você cheira, ele vai para o seu sistema livre em 22 segundos. E ali é instantâneo você melhora, né? E se for questões fisiológicas, com certeza ele vai tendo essa sinapse rápida e você vai ter uma qualidade de vida muito mais rápida. E aí entramos na linha infantil, né? A do Terra, ela tem uma linha infantil, onde ela tem 7 blends. O que que é blend? Os nossos especialistas da do Terra, americanos, lá dos Estados Unidos, eles colocam vários óleos que bate a sinergia e que fica potente. E nós sabemos os óleos que são usados, não sabemos a quantidade que é colocada. Então, quando a gente fala de criança, bebezinho, gestante, idoso, a gente fala de linha infantil. Por quê? Porque tem óleos maravilhosos aqui dentro e é extremamente seguro, já está diluído, né? Ô, Pamela, quanto tempo tem seu bebê? Tem 2 meses. 2 meses. A Pamela já usa tranquilamente, né, Pamela? Uhum. Exatamente. Então vamos lá. Então, vamos começar aqui, e aí eu vou falar dos óleos e a Pamela vai falar como que ela usa lá na casa dela, tá? O Steed, para quem conhece os óleos da doTERRA, ele é muito parecido com o Balance. Ele é um blend do equilíbrio. Então, gente, olha, ele vai acalmar as emoções, equilibrar o humor, tranquiliza a mente, promove confiança. Hoje eu estava escutando que as crianças estão extremamente aceleradas, muito por conta de uma agenda muito cheia, porque a mãe não quer deixar ociosa em casa, então ela marca um monte de aula, né, e a criança vai ficando estressada ali. E muito porque às vezes chega o irmãozinho, né? É um momento também difícil para a criança, não para o bebezinho, para a criança mais velha. E o TDAH, que esse povo está falando tanto, é muito por causa de muita informação, muito videogame, muita coisa, e a criança não está conseguindo metabolizar tudo isso. E aí nós temos o STID. O STID é maravilhoso, passa na coluna, no pulso, atrás da orelhinha. Se a sua criança está muito nervosa, põe na mãozinha dela, pede para ela cheirar. Não tem problema. É melhor do que você dar remédios, esses remédios fortíssimos que as pessoas estão dando por aí. Começa a cuidar do seu filho. Inclusive, nós temos uns postzinhos com umas carinhas que a gente, quando você faz a aquisição do kit da do Kit Kids, a gente te manda essas carinhas, você imprime, coloca no quartinho da criança e a criança começa a ajustar o momento que ela está vivendo com aquela carinha. E ali ela mesma vai se cuidar. Gente, isso é sensacional. Quantos adultos não sabe que está ansioso, que sabe o que tem, né? Então, assim, a criança ela já vai aprender a conviver com ela mesma, né? E você usa o Steed, Pamela? Uso. Eu uso ele na Cecília antes dela ir para a escola, E você também para usa em ajudar ela. você? O Steed não chego a usar ele em mim, não. Uso só nela, para Tá. melhorar a comunicação dela, né? Fortalecer o emocional dela, principalmente quando ela vai para a escola. Uhum. E quem está amamentando, igual você, né, pode usar a linha Kids, tá? Você não pode tomar, mas você pode passar na pele, você pode cheirar, pode usar em difusor. Gente, a mamãe, principalmente por causa dos 2 filhos, mas mamãe de primeira viagem também, é muito importante ela manter o equilíbrio emocional. Porque senão desequilibra tudo, ela não consegue amamentar, é muita coisa para fazer. Então, passa o Speed, cheira, ele tem um cheirinho de maçã verde delicioso, até a gente usa ele. É gostoso demais. O Brave é o blend da mudança. Eu estava conversando com a Pamela hoje, que a Maria Cecília, ela tem 8 anos e ela é uma princesa. Você olha para ela, você fala, meu Deus, que menina linda, assim. Mas, gente, às vezes, quando a gente é muito quietinho, muito bonitinho, assim, pode ser que a gente vive uma questão emocional e a gente não fala. Então, a Pamela estava falando exatamente isso. Ela falou, ah, não, a Maria Cecília realmente ela não fala o que ela sente.
Então é muito legal começar usar os olhos, porque querendo ou não, gente, o reinado dela de filha única acabou, né? A mamãe que era só para ela, hoje não é mais. Por mais que ela saiba que é um irmãozinho, existe essa ruptura. Então eu gosto muito do Brave. O Brave, nesse momento, ele vai ajudar a criança a ter mais coragem, ter mais autoestima, ter mais consciência, ter mais segurança, saber que o bebê chegou ali, não está tirando nada de ninguém. Então, isso é muito bacana para que no futuro não tenha problemas com os irmãos, né? Quantos de nós que temos aí a geração aguentam? Eu tenho dois irmãos que um era muito próximo do outro. Até hoje eles têm atrito. Então é muito por isso, né? Porque vem, tira o lugar do outro e não consegue administrar. Gente, nós adultos temos dificuldade de administrar nossas emoções, imagina a criança. E os olhos, eles conseguem fazer isso de uma forma tão bonita, tão acalentadora e tão silenciosa. Ela não precisa falar o que está acontecendo. Passa e ele já vai para o sistema cerebral e vai acalmar, equilibrar e ela vai continuar a vida dela construindo todo dia uma vida nova. O Rescue é um blend do conforto, é um blend de dor muscular, como se fosse o nosso Deep Blue. E esse óleo, ele é muito bom para as crianças que fazem esporte. E as crianças vai chegar no momento também que elas começam com dor no, de crescimento. Eu vivia levando meu filho no médico, que ele jogava tênis, que ele tinha dor no quadril, dor no joelho. É a dor do crescimento, é uma dor insuportável, tadinho. E o resto é ótimo. Você pode passar na coluna, pode passar na musculatura, pode passar nos pezinhos. Eles têm muita dor na panturrilha. Então, é muito legal vocês ter. Olha que legal, né? Assim, às vezes caiu, machucou, você tem um olhinho ali para passar e a criança, ela não ficar desenvolvendo essa dor. Às vezes ela nem sabe também. E eu falo também que é uma forma, de você se aproximar, né, da sua criança, fazendo uma massagenzinha ali à noite. Você já está usando o Rescue, Pamela? Já, esse aí eu gosto de usar muito na Cecília depois que ela faz a aula de balé. Ela sente dor muscular, né? Aí eu uso ele muito para isso, para aliviar. Que E eu legal. usei ele na Lia também, quando ela foi tomar a vacina. Isso. Percebi que ela não sentiu dor. Isso, é maravilhoso, gente. Eu passava muito no meu filho. Como eu fazia Chantal, eu fazia a massagem. Mas agora com os olhos pode passar. Existem umas vacinas que às vezes são uma picada, mas que é muito forte, tem quatro, cinco, né? Eu não sei como que tá hoje. E é isso mesmo. Passa antes e pode passar depois também. Super tranquilo. Uhum. E é, a tensão, essa questão da tensão também, né? Às vezes, é isso que eu queria te falar, é do balé, passa nos pezinhos dela antes dela ir também, porque ela Uhum. já tá na sapatilha de ponta. Não, ainda não. Não, mas o balé firma muito no dedo e na Uhum. panturrilha. Então, passa ali, passa aqui na região da nuca, passa ali e passa nos pezinhos. Você vai ver que alivia demais e ela não tem desconforto futuro, tá? Bom saber. O Calmer, gente, ele é um blend, como se fosse o nosso lavanda, né? Um serenity, assim. Então, ele vai ajudar a relaxar a mente, melhorar o sono. Crianças estressadas, nervosas, a gente está vendo muito isso por aí, né? As crianças estão extremamente bravas, assim, eu falo que até mal educadas, assim. Mas é porque elas estão iradas, né? Internamente, elas não sabem o que fazer com tanta informação. E as mamães também estão meio desequilibradas, porque não sabem o que fazer, né? Então, usa o Speed de dia nessas crianças e use o Calmer à noite. Às vezes a criança só está querendo um pouquinho de você, né? Então, à noite, por exemplo, a Pamela teve um neném agora e ela tem a Maria Cecília que tem 8 anos. Então, a Pamela, o marido chegou, o bebê fica com o marido e a Pamela vai cuidar da menininha de 8 anos.
sabe? Vai levar para, vai colocar na para cama, vai fazer uma massagenzinha, vai dar um amor para ela. É isso que a criança quer, gente. Você pode ficar horas, o dia inteiro com o seu bebê, mas ela quer que você dê atenção a ela, né? Ela não pode entender que ela está perdendo esse amor. E o calma é um ótimo óleo para você fazer isso à noite. Passa na coluna, passa nos pezinhos, faz um toquezinho. Você vai ver como a sua criança vai ficar saciada de amor. Criança, gente, sacia de amor muito rápido. Criança não quer quantidade. Às vezes a mãe acha que tem que ficar o dia inteiro com a criança. Não é isso. Criança quer qualidade. Dê qualidade para Ah, ela, que tá. ela não vai te dar trabalho. Oi, pode falar. Excelente. Você fez uma observação? O ideal é usar, né, o Calmer à noite e durante o dia usar qual que você O falou? STID, esse aqui, ó, esse. Hum, Porque o STID, ele vai ajudar no equilíbrio para que a criança tenha um dia calmo. O que que o STID faz, gente? Ele vai ajudar como se fosse um balance, ele vai para o seu sistema nervoso. Então, hum. crianças que ficam muito em videogame, gente, pelo amor de Deus. Criança fica muito estressada. E às vezes a mãe tem muito o que fazer, deixa. Então, usa o Steve para que ele se acalme naquele momento ali. E ele vai passar um dia bom, ele vai para a escola, a Pamela faz certinho. A criança vai para a escola, já passa, já cheira, manda ele cheirar. Pode pôr um pouquinho na blusa dele, sabe? Às vezes ele fica ansioso por causa de prova, às vezes ele tá levando, tá recebendo bullying, né? Ele não quer falar. Então ele vai ter mais equilíbrio. Inclusive, falando nessa palavrinha bullying, o Brave é incrível. Sua criança está passando por bullying, antes de você ir na escola resolver o problema dele, você vai trazer ele para coragem. Você vai dar coragem para ele, você vai incentivar ele mesmo a resolver a vida dele. E esse Brave é incrível para isso, tá? E aí sim a gente entra com Calmer à noite, para que ele durma melhor. Então, o bebezinho da Pamela, ela usa toda noite para ele dormir melhor. E, gente, não é basuntar a criança, não. É um filetezinho. Passa na mão e passa sua mão no pezinho da criança, você vai ver que já vai ter resultado. Esse óleo dura muito. Eu falo que óleo essencial dura tanto igual pomada de assadura. A pomada de assadura, eu fico vendo essas mães usando horrores, assim. A menina tem um mês, já acabou com tubo. Gente, não. Essa pomada ela tem que durar a vida inteira. É um pouquinho que você passa. Quanto mais úmido, mais assadura tem. É o contrário, né? Se você passa muito, aí sim vai ter assadura e vai ser pior. E aí nós temos também os óleos que vai ajudar, né? O Tamer, ele é um blend para o sistema digestivo. Então ele vai equilibrar todo o sistema digestivo, ele vai harmonizar os intestinos, ele é muito bom para enjoos. Então você vai viajar, sua criança enjoa, passa o Tamer, dá para cheirar, passa na barriguinha, cólica de bebê. Eu lembro que quando eu ganhei o Gustavo, eu fui no médico do pediatra e falei, cara, eu ganhei em 2001. Eu falei, doutora, já estamos em 2001, até hoje não tem nada para cólica. Não tinha. Que absurdo. Hoje eu estou em 2025 e não tem nada para cólica, né? Porque a cólica ela vem de duas formas. Ou é o intestino que está amadurecendo, né? A gente chama de como se fosse uma máquina nova que começa a passar o leite ali, o organismo começa a trabalhar, então tem a cólica. Atualmente, as crianças estão vindo muito grandes, elas já vêm formadas. Então, é a cólica que vem hoje, é do intestino, é do alimento. O leite está chegando, tanto que as mamães vão mudando a questão alimentar delas. E o Tamer é muito bom. Às vezes a criança está chorando, não é por nada, é por causa de dor de barriga, é porque a barriguinha não está conseguindo fazer o metabolismo correto. Então você passa um filetezinho na barriguinha do bebê e faz uma massagem sentido horário. Você vai imaginar como se fosse uma interrogação. Começa do lado direito, desce sempre debaixo das costelas, é como se fosse uma internet, vai para o reto. Você pega, você vai ver que você vai pegar até o bolo fecal mesmo e manda para o reto. Às vezes só isso que está faltando.
né? E o Tama, ele vai te ajudar incrivelmente, vai ser maravilhoso. E aqui o Stronger. O Stronger é o blend da coragem, né? Stronger é força em inglês, né? E ele vai ajudar a sua criança a fortalecer a imunidade. Essa época agora de tempo, né, que as pessoas gripam muito, criança, nossa, vai para a escola e volta cheio de vírus e não sei o quê. E aí a gente passa o Stronger antes de ir para a escola, tá? Passa na coluna, passa no pezinho. Tem mamãe que manda até na mochilinha da criança. E ele é muito bom também para cortes, arranhões. Ele traz vitalidade, a criança se sente mais confiante. Eu falo que é o óleo da coragem também. Sua criança é aquela que chora à toa, fica grudada no seu pé, qualquer coisinha que fala, mimizenta, sabe? Sabe aqueles mimizentos? Gente, Brave e o Strong. Vocês têm que fortalecer seus filhos para a vida. Não adianta vocês ficarem botando debaixo do braço, não, porque o futuro não é bom, né? Você vai ter que ser eternamente defensora dele. Então, já traz a sua criança para a vida, já manda para a escola, já põe para resolver os problemas deles e vai fortalecendo ele de tanto imunidade. E aqui, quando eu falo, por exemplo, o Strong, e quando eu falo do Brave, você vai cuidar tanto da questão emocional dele, dele se sentir mais potente, quanto do fisiológico. Conta pra gente, Pamela, se você usa ele. Usa muito. Strong é o que eu mais uso. É o primeiro a acabar aqui em casa. Igual agora que tem a Lia, né? Eu uso nela todo dia. A Cecília, você falou aí, por exemplo, de levar para a escola. Eu até deixei a Cecília levar um dia para a escola, mas ela queria passar em todo mundo da sala. Isso é bom pra você, ué, você vai vender muito. E tem que estar a Vai mãe lá divulgar. junto, né? Para mim lá explicar o que que tá passando, né? É, é verdade. Mas é isso É. mesmo, gente. E ela adoecia antes. Como que você vê essa experiência? A Cecília adoecia muito, ainda mais nesse período assim, né, de muita proliferação de vírus e bactéria na escola, né, que tem contato com muitas crianças. Era essa época ela já estaria gripada assim, mais de uma semana gripada. Depois que eu comecei a usar os olhos, ela quase não fica gripada, quase não fica doente. O Strong, assim, o meu, igual eu te falei, é o primeiro a acabar, porque eu uso Uhum. com muita frequência, principalmente na Lia. Umas 2 semanas atrás, a gente estava todo mundo gripado aqui. Eu, o Neuber, a Cecília até chegou a ficar, mas acho que ela ficou o quê? Uns 3, 4 dias. E a Lia não ficou. Porque a Lia, É, assim, eu passo todo dia desde quando ela nasceu. olha que legal, A né? Cecília, né, que tem 8 anos, ela, eu tenho que ficar. Cecília, você passou o óleo? Vem cá, deixa eu passar em você. Porque ela normalmente sozinha ela não passa, ela não tem disciplina. A não ser que eu passe nela. Gente, nem nós temos direito, a mamãe tem que passar mesmo, até virar um hábito. O É. hábito é 21 dias. E a criança, ela não tem essa noção ainda que é bom. Vai chegar um momento, a gente já tem mamães aqui, por exemplo, Shirlane, que a criança já pede, mãe, passa aquele óleo em mim. Né? Ontem a Shirlane deu um relato da filha dela, que a filha dela, ela comprava todos esses remédios antialérgicos, não sei o que, não sei o que. Desde que começou a usar os olhos, nunca mais tem. Então, a criança, por exemplo, quando nós adoecemos, o que que a gente faz? A gente vai para a farmácia comprar remédio, né? Assim, só que a gente conhecia só isso. Hoje nós temos os óleos essenciais, então a gente vai ensinar a nossa criança a usar os óleos essenciais. Vai chegar um momento que a criança fala, mamãe, tem um olhinho para isso? Tem um olhinho para aquilo? Eu lembro que o meu filho, eu fazia massagem nele. Então, eu fazia massagem na barriguinha dele para ele fazer o cocô. E ele sentava no vaso e falava, mamãe, gira a minha barriguinha, porque ele já sabia que se eu girasse a barriguinha dele, ele ia fazer o cocô. Então, é uma forma de ajustar. Meu filho tem 24 anos, não pode me ver que ele quer massagem. Acostumou o corpo. E os colegas dele não gostam do toque. Então, tudo é um costume que a gente faz, né? E que funciona. E eu assim, sou a bandeira levantada para que as mamães usam mesmo os óleos essenciais das crianças, para que elas aprendem a se cuidar, né? Aprendem a entender o que elas têm. O Thinker, ele já vai trabalhar foco.
Então, aquela criança que não consegue focar em nada, vai brincar de quebra-cabeça, não consegue montar. Aquela criança que vai para a escola e dispersa demais. Você está ensinando para casa para ela, meu Deus, só Jesus na casa. Então, esse é o óleo. Você já usa, Pamela, o Zinc? Sim, esse aí eu tenho ele, eu uso ele na Cecília também. Ele tem alecrim, gente. Então, esse óleo, esse blend é muito bom. Inclusive, o idoso também, que é muito disperso, então não pode usar, não tem problema nenhum. Pode passar aqui, ó, na fonte, pode passar na nuca, e muito importante, todos os óleos é importante a inalação. Então, tudo que a gente vai trabalhar em relação à emoção, principalmente criança, por exemplo, a mãe, ela tem que fazer o que com o filho? Educar. É papel da mãe. Ela tem que falar não, ela tem que ver filho chorando, ela tem que frustrar seu filho. É melhor você do que lá fora. E isso vai gerar um desconforto mesmo. Então, quando tem os olhos, por exemplo, você educou, falou não, a criança saiu chorando e foi para o quarto. Você tem um olhinho ali para passar depois, né? E aquela emoção que a criança gerou, rapidinho ela já resolve aquilo ali e não vai fomentando isso. Isso é legal demais. Renata, Então, oi, pode falar. esse Tinker também eu gosto muito dele também, porque ele estimula a criatividade. Principalmente no cotidiano, assim, das tarefas também, né? Para a criança ler, ter concentração, guardar os brinquedos, fazer as tarefas de casa. Ajuda muito também. Né? É incrível, é incrível. E assim, hoje, gente, as pessoas estão falando que as crianças estão com muito TDAH. Não é isso. O que acontece é que as crianças estão com muito estímulo. Nós estamos com muito estímulo. Qualquer coisa que você quer, você vai lá no Google e resolve. É muita informação. As crianças não estão dando conta. Nós, o grandonos, já não estão dando conta, imagina uma criança. Então, o Thinker, ele vai fazer isso, ele vai te focar. A doTERRA tem para a gente adulto um blend também que chama Intune, que ele é muito bom para quem tá disperso demais, sabe? Não consegue focar em nada, procrastina demais. O Thinker é das crianças, ele faz esse papel, tá? E aqui, se você tem interesse, né, de fazer essa aquisição, a doTERRA ela tem dois tipos de compra. Você pode comprar como cliente preferencial, você vai se tornar um membro da empresa e nós somos suspeitos, porque ele vem com a necessaire, vem com esses comedorzinhos que você coloca para definir, né, os óleos, vai com um cardápiozinho de todos os óleos também. E você chama a Pamela ou qualquer consultor aqui da DUTE, do time de propósito, que a gente manda esses posts especiais para vocês imprimirem e colocar no quartinho do seu filho. Você vai ver que legal que é. Ele começa a ajustar a emoção, se ele está com raiva, ele vai saber qual óleo ele vai usar. E vai ser da forma dele, da melhor, sabe? Ele começa a entender realmente as suas emoções. Isso é bacana demais, tá? E só para vocês entenderem aqui a equivalência, né? Então, o Calmer, ele é muito ligado ao Serenity, que é um blend que a doTERRA tem também para nós adultos. O Rescue já é mais do Deep Blue, que é para dor muscular. O Steed é mais do Balance, que é esse equilíbrio emocional, que a gente vai equilibrar a nossa criança. Eu vejo muita mãe falando que criança tem insônia. Criança tem insônia, gente. Não pode, né? Ela está muito agitada durante o dia. Outra coisa, criança tem uma questão que bota a mão na boca, bota a mão no chão, bota a mão na boca, sente em qualquer lugar, pega, pode ter parasita. E a gente tem óleos para isso. O Tamer, por exemplo, você passa na barriguinha dele, vai ajudar a estimular isso, a melhorar esses parasitas. Às vezes toma esses remédios para parasita uma vez ao ano, tem médico que nem pede, e o parasita vai alojando ali, o óleo essencial consegue entrar dentro das células e trabalhar isso. O Strong é como se fosse o nosso On Guard, que é um óleo de proteção da imunidade, fortalecimento.
O Brave, ele já é o óleo da esperança, da motivação, aquela criança. Eu sempre falo que é mais difícil dar energia do que baixar a energia. E o Brave, ele é um óleo que vai dar energia. Ele vai te trazer para o otimismo, para a alegria. Sabe aquela criança negativa que não, tudo vai dar certo, tudo vai dar errado, eu tenho medo, morro de medo de tudo, faz xixi na cama, né? Às vezes criança grande já faz xixi na cama ainda. Será que tá certo isso? É simplesmente um distúrbio ou é uma emoção? Gente, muita criança tem medo de dormir sozinha, dormir em quarto escuro. Cansei de sair do Chantala de um mesinho, a mãe fecha a porta e deixa o bebê no quarto escuro. Não pode, gente, tem que deixar uma penambrozinha, uma luzinha, sabe? Os difusores da Doterra, eles têm uma luminária. Você pode deixar luz verdinha ali, bem penumbra. Não pode deixar a criança no quarto escuro, elas têm medo mesmo. Aí dá enurese noturna, tá? E para a gente fechar aí o Tinker, que é o Intune que eu falei para vocês, que é um blend que a gente usa para foco. E aí aqui eu gosto de mostrar esse mapa dos pés, que assim, a criança até 3 anos de idade, ela tem uma divisão que é igual ao da mão. Então, essa parte gordinha é a parte respiratória, essa parte do meio é a parte digestiva, e essa parte aqui embaixo, dos pezinhos, que é o calcanhar, o tornozelo, isso aqui é os intestinos. Então, como vocês, a criança ainda, ela não, a gente não divide, porque se eu ficar no seu pé, eu fico uma hora fazendo uma reflexologia e sei cada ponto. No caso da criança, a gente vai do calcanhar para o dedão, sabe? A gente faz é como se fosse uma linha reta, ó. E é a polpa do dedo, não é a unha, viu, Pamela? Você pode fazer na sua criança, ó. Você vai, Uhum. pega o Stronger, passa na sua mão e vai, ó, daqui para cima. Cada dedo vai ser uma linha, vem com a polpa e você vai passar o óleo em toda a área e vai pegar toda essa área reflexa do bebê. Vai ser bem bacana, tá? E aqui eu trouxe para vocês um modelozinho que a gente usa, que é tipo um cardápio que você pode usar. Eu gosto de usar o Stile de manhã, o Think para as atividades escolares, né? Tem o café da manhã. Às vezes a criança já acorda 200 por hora, né? Tem muita coisa para fazer, quer brincar, e não faz nada. Então, por isso que a gente usa o equilíbrio primeiro. O Strong, sempre, gente, o Strong passa antes de ir para a escola, ele vai proteger sua criança de fortalecimento de imunidade, tá bom? O Brave, você vai sentindo aí o que essa criança está precisando. Tem muita criança aí, como eu disse, mimizenta, né? Às vezes chora demais à toa. Então, nós temos que fortalecer a coragem dessa criança, colocar essa criança para a vida, né? Às vezes a mãe coloca muito debaixo dos Ah, com braços essa e as linha, viu? crianças sofrem demais. E o rescue no caso de dor muscular, que é o que a Pamela faz. É muito importante fazer o rescue antes de ir para o treino e depois, tá? Para não ter esse desconforto. À noite, gente, o Tamer passa sempre. Sua criança come demais. Se a sua criança come de menos, se o intestino é preso, se o intestino é solto, use o Tamer. Sabe? Vamos supor que você vai para uma festa de criança. O que que tem lá? Muito doce. Já passa o Tamer antes de ir para essa festa. E depois, quando voltar, passa de novo. Você vai ver que sua criança não passa mal, vai ter metabolismo bem resolvido. E aí, à noite, passa o calmo para ele ter um sono de qualidade, tá? E aqui eu Renata, coloquei. adorei, Ah, adorei a sua rotina. A Natália tinha me perguntado até uma sugestão, sabe? Que eu falei, olha, hoje eu não vou ter tempo, mas eu vou te passar essa rotina. Adorei aí essas suas sugestões. Eu já estou imaginando aqui um monte de crianças, você falando aqui, eu imaginando, fulano precisa disso, ele precisa daquilo. é bom, porque às vezes Fantástico. E fala, nossa, eu além não de vou fazer serem com tanto lindos, óleo, né? Assim, e além a de gente serem, assim, precisa. né, atrativo pelo... Eles são lindos, gente. Eu tô doida para comprar um kit para mim, guardar aqui. Ele é Ah, maravilhoso. eles são muito bonitos mesmo. Tá, ô, Pamela, eu coloquei aqui seu resuminho, aí conta aí para as meninas o que você faz.
O cuidado aqui maior hoje está sendo mais a Lia, né? A Cecília, como ela já está bem acostumada, ela usa com mais frequência. Agora, tem vezes que ela é indisciplinada, mas assim, quem não pode ficar doente de jeito nenhum é o bebê, por enquanto. Apesar que assim, a Cecília sabe como é que ela gosta muito, Renata? É no xarope. Aquele xarope com mel. Não sei se é porque também é docinho, né? Por isso que ela gosta, É, que faz o xarope com os olhos. é, Eu exatamente acho uma isso. delícia. Então, o que que você faz? Você O, usa o strong pela manhã e o calmer à noite. isso, os que eu mais uso na Lia, por enquanto, é o Calmer e o Strong. Os demais eu Uhum, uso mais é na Cecília mesmo, tá? tá, Ah, no dia que a Lia tá muito agitada, eu gosto de colocar o lavanda, né? Uma gotinha de lavanda na banheira na hora de dar banho nela. isso. Porque dependendo do Inclusive, dia, gente, com aquelas cheiro, peles, sabe aquelas peles cheias de casquinha, no cabeça, às vezes de início, né? bebezinho, pode colocar o lavanda, coloca umas gotinhas de óleo de coco, dá uma chacoalhada assim na banheira e coloca o bebê lá, vai ser maravilhoso. Sempre uma gota, não precisa de mais, tá bom? Assadura, gente, às vezes vocês ficam usando essas pomadas caras. Pega o lavanda, ele é muito bom para queimadura, assadura, né? Ele vai ter um resultado muito bom, tá bom? Coceira, né? Você falou aí Quando você falou das casquinhas? Você falou das casquinhas no início, né? O bebê costuma desse mudança, né? Que ele sai do útero, que vem aqui para o mundo, até ele acostumar com esse ambiente, né? Muitos bebês costumam escamar a pele no início. Eu usei muito óleo de coco, principalmente no couro cabeludo, que ficou escamando muito. Aí eu excelente, passava o óleo de coco, deixava agir um pouquinho e na hora do banho as casquinhas soltava tudo. é maravilhoso. Lembrando que o óleo de coco da Doterra é super indicado porque ele não tem cheiro e ele é fracionado. Então, é seguro, a criança não fica oleosa, né? A pele oleosa e você consegue ter um resultado bom. Uma maravilha, isso mesmo. Uma coisa que pode ser Ô, usada Pamela, também é eu o difusor. posso aproveitar e fazer outra pergunta? Hoje a Claro. Natália me perguntou sobre o mel, aquela receitinha que a gente tem do mel aromático, né? Que usa o anguá, copaíba, o lemon, e ela quer saber para usar no bebezinho dela, de 1 ano. O que que ela poderia usar, ou essa mesma receita, mas uma quantidade menor? Me ajuda, por Aí favor. eu No bebê de 1 ano, normalmente a gente não faz ingestão, né? Costuma ser passando essa linha Kids, né? Uhum, Topicamente. uhum. Sim. Então não é recomendado para o bebezinho, né? A partir de 3 anos, né, Renata? Normalmente a ingestão, né? Gestão, bebê não ingere óleo, de jeito nenhum. Não, né? Se você passar o óleo, já vai ter resultado, tá? É. Então, por exemplo, você está falando por questão de gripe, essas coisas? É. Uhum. Se tiver o hábito de passar todo dia, não gripa, porque a imunidade fica fortalecida. O que que é imunidade, Hum. gente? É o nosso exército que nos protege. A gente vai ficando cada vez mais enfraquecido devido ao tempo, a bactéria, a vírus, tudo que passa. Quando você passa o Strong, ele tem os olhos ali que vai fortalecer seu exército. O exército vai ficar em posição. Então, não adoece. Né? Você vê em escola, outro dia eu estava conversando com uma diretora, falei, olha, é legal você fazer um blend, um spray com um gard, melaleuca, lavanda e jogar na sala de aula quando as crianças chegam, porque um não vai infectar o outro, né? Olha, aquelas doenças de mão e boca, tem uma que dá no estômago, isso tudo é vírus, né? Então, se faz isso no ambiente, vai melhorar, ninguém vai adoecer, todo mundo fica bem, tá? Então, não tem necessidade da ingestão. A gente usa sempre topicamente. Ou difusor. Difusor funciona muito também. Essa época agora que a respiração é muito difícil, o Brief que nós temos pode ser usado, o Serenity pode ser usado e o lavanda também pode ser usado. A gente começa, se o ambiente é muito pequeno, com uma gota, ver se o ambiente não está muito... Porque o difusor, ele tem que ser sereno, não tem que ser aquele cheiro
forte, né? E sempre deixa a porta aberta. Não tem necessidade de deixar o bebê enfurnado lá no óleo. Não tem, tá bom? Gente, bebê, o olfato de bebê é muito sensível, é igual de cachorro. Cachorro também é muito sensível. Pra você ter uma ideia, a gente coloca para o cachorro, a gente coloca vidro fechado. Cachorro também pode ser usado, gato. Vocês podem colocar o vidro fechado. Se o cachorro, igual a Pamela estava mostrando o gatinho dela aí, se ele quiser e precisar do benefício do óleo, ele cheira. Ele vai chegar e vai ficar fazendo assim, ó. Se ele não gostar e não estiver precisando, ele sai. Então, quando você põe o difusor e o bichinho tá ali, ele tá gostando. Ele precisa daquele benefício. Porque quando ele não aguenta, ele não quer, ele sai, tá? Ai, Então, a gente sempre deixa isso de porta aberta. E eu coloquei aqui que a Pamela usa o Steed e o Strong para fortalecer a imunidade e paciência. Se não usa, tem que usar. Porque É a usar com mais mamãe frequência, né? mais frequência, principalmente o É. Steed. Por quê? Quando você vai amamentar, gente, quando a gente amamenta o primeiro filho, a gente tem cadeira de mamãe, né? A gente põe musiquinha, a gente esquece da vida. O segundo é bebê no colo amamentando, é cuidando de menina, é dando comida, nanana. Não é assim? E não pode, gente. Pelo amor de Deus, ninguém come assim, né? A mãe às vezes está deitada, coloca o bebê e deita, aquele negócio. Não, senta. Primeiro você senta, coloca o bebê no seu peito e ali. E para isso você tem que estar calma. Né? Imagina seu bebê comendo com você pensando em mil coisas que você vai fazer. Então, não pode. Pense, você está alimentando a sua criança, né? E o Speed, ele vai trazer esse equilíbrio para você. E seu bebê te agradece intensamente. E aqui nós somos os consultores de bem-estar. Essa foto é bem real, de ontem, inclusive. A Pamela foi com o bebezinho dela. E nós somos aqui, usamos os olhos e compartilhamos os olhos para todo mundo. Porque do Terra não tem loja física, então, a Doterra ela te dá essa oportunidade. Você vê, a Milena começou a usar os olhos, ela usava muito remédio, ela começou a melhorar, ela tirou os olhos, ela usa, ela tem os olhos hoje na bolsa dela. O que que ela faz? Ela compartilha. As pessoas perguntam para ela o que que ela fez para ela melhorar, ela usa o óleo e ali compartilha. Toda vez que você compartilha com alguém, a Doterra te bonifica. Isso é bacana demais. É o que a Pamela faz e que todas nós fizemos a escolha, tá? E eu sou a Renata, eu trabalho com a Chantala e a gestante. Já tem um tempo que eu não trabalho com a gestante, mas a Chantala eu ainda atuo, tanto presencial quanto online. Inclusive, a Pamela ganhou uma massagem, a gente tem que marcar para ir lá. E eu ajudo a mamãe a ter essa conexão com o seu bebê, né? Que às vezes a pessoa fala que a mãe engravida e esquece que vai ter um filho. E quando o filho vem, é que o pau quebra. E aí tudo desarmoniza, né? Então aí eu entro aí para ajudar você a se equilibrar e trazer também esse conforto para o seu filho. Agora vamos abrir rapidinho para pergunta. Quem quer perguntar alguma coisa? Natália, sua primeira aula, o que que você achou? Ficou com alguma dúvida? Sim, eu estava desligada aqui, mas eu acompanhei a aula inteira. Fui Uhum. fazer o bebê dormir, aquela coisa. Foi muito legal, muito instrutiva, igual a Milena colocou algumas questões também que eu já tinha posto para ela como dúvida, e eu acompanhei a sua explicação, foi muito boa. E, e aí eu tenho algumas dúvidas também, que eu até notei aqui no caderno. Tá, deixa eu só Então, fechar a gravação, Natália, e a gente vai continuar. Só um claro. minutinho.